O Corinthians conseguiu perder da pior forma possível, com requintes de crueldade. Eu explico. Se o Corinthians começa o jogo contra o Flamengo, não joga nada, é dominado, amassado, primeiro tempo termina 3-0 pro Flamengo e não tem o que fazer, a gente já tá aqui agora falando, pô, deu a lógica. O Flamengo tem um time melhor, tem um elenco melhor, é mais estruturado, é mais, enfim, tudo do que o Corinthians nesse momento da história. Mas não, o Corinthians consegue vender uma coisa que é até crueldade com a torcida, que é vender esperança. No primeiro tempo, o Corinthians amassou durante 40 minutos o Flamengo. E a gente tem um culpado que a gente pode, deve e vai apontar. Yuri Alberto. O Corinthians deveria reclamar porque teve irregularidade nesse jogo. Afinal, o Flamengo estava jogando com 12 em campo, o Yuri Alberto estava claramente vestindo a camisa do Flamengo e o Corinthians com 10 tentando fazer alguma coisa. É impressionante como que, de repente, as coisas encaixam. O Corinthians não foi nem sombra daquela carniça, daquele pedaço de bosta que jogou contra o Sport. A gente consegue esboçar alguma coisa, se joga assim contra o Sport, se joga assim contra o Fluminense, se joga assim contra o Red Bull Bragantino, se joga assim contra o Mirassol, enfim, é o famoso si, né? Eles jogam quando quer e é isso que passa pra torcida. No primeiro tempo, o Corinthians amassa o Flamengo nos primeiros 40 minutos, o Yuri Alberto perde chance atrás de chance, bate um pênalti ridículo, um pênalti desrespeitoso, um pênalti displicente, um pênalti de filha da puta em cima do goleiro Rossi. Ele olha ali e me lembrou muito, eu acredito que em todos os corintianos aí, o pênalti de Alexandre Pato. Ele olha, vê um goleiro que é pegador de pênalti, aí o filho da puta que nunca bate cavadinha quer enfiar uma bola cavadinha, tem que enfiar essa cavadinha no meio do cu desse filho da puta. E aí o Corinthians consegue fazer com que perca uma enxurrada de gols, acaba o primeiro tempo 0-0 e claro que o Flamengo, nas poucas oportunidades que tem, ele não vai deixar escapar essa chance, né? Deu pra perceber que estamos aqui começando o pós-jogo de Flamengo e Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, 2-1 de virada para o Flamengo e aquela coisa, né? Vendeu a esperança e a gente simplesmente não conseguiu sequer um pontinho, fomos ultrapassados por passa-boi, passa-boiada, Vasco de Fernando Diniz passou a gente, Grêmio, todo mundo passou a gente nesse momento. Por sorte, a gente tá bem distante da zona de abaixamento, uns 7, 8 pontos, não sei aqui de cabeça nesse momento, também não importa, mas como eu havia dito desde o começo desse campeonato, o time do Corinthians é time de meio de tabela. Se der muito ruim, fica ali numa 12ª colocação, 11ª. Se der muito bom, no máximo uma 8ª. E tá sendo assim, né? Tá seguindo à risca essa cartilha. E o Dorival, nas mudanças que teve, a gente vai comentar uma por uma aqui, pra mim não fez o menor sentido. Porque uma coisa, né? A gente olhar pro elenco do Flamengo e pensar, pô, os caras têm bastante soluções no banco de reservas. Ele consegue olhar ali e mexer. Só que o Dorival, ele olha e troca peças que simplesmente não faz sentido. O que fez Yuri Alberto pra ele ficar até o final da partida? E não venha você, seu chupador de rola do Yuri Alberto, vir mexer o saco aqui falando, mas ele fez o gol e tal. Enfia o gol dele no teu cu, nem no cu dele, tá? No seu rabo aí, que aí vai dar certo. Porque o Yuri Alberto é o principal responsável por essa derrota do Corinthians. Não poderia ter tirado o Guinegão. Ele poderia estar correndo, poderia estar com uma perna só, poderia estar sem braço, poderia estar sem cabeça. Tinha que tirar o Yuri Alberto já no intervalo. Ele fez aquele gol, que é um gol que mais uma vez mas vai mascarar isso, deixa a blindagem em cima dos caras naquela mesmice. A torcida do Corinthians no estádio patética, gritando Yuri na hora do intervalo. O que o Yuri tem que fazer? Tem que cagar na sua boca e você tem que comer pra você não ficar pagando pau pro maluco desse jeito, um maluco caro. Enfim, o Yuri Alberto sendo o Yuri Alberto do Velho Testamento e esse gol pouco me importa, na verdade. Enfim, não vou começar a falar sobre... Já comecei, né, na verdade, né, mas deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, vai aparecer flamenguista aqui, na verdade, torcedores do Vitória, né, primeira dama? Torcedores do Vitória, torcedores do Náutico, torcedores do Capital do Tocantins, que se dizem flamenguistas, vão comentar aqui embaixo. Então tá o espaço aí terceirizado pra que vocês falem o que vocês quiserem aí, tá no direito de vocês dar uma zoada nesse momento conturbado aí do Corinthians. Um dos momentos, né? Quando foi nos últimos anos que o Flamengo, que o Palmeiras, que o São Paulo, que o Atlético, que o Internacional pegou o Corinthians que não tava em crise, que não tava conturbado, que não tem treta pra todo lado, que os bastidores políticos não são um lixo, que não tem André Sanches que montou a dívida da Arena e aí indo lá negociar a dívida na Arena com o aval desse pedaço de bosta também que é o Osmar Stabile, enfim, né? Nem vamos entrar nesse mérito
o nosso pós-jogo de hoje. E aí, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, quem tem condição de fortalecer financeiramente, você flamenguista que tá aqui, pelo menos tira o escorpião do bolso e manda aqui pelo menos 10ão no valeu aí pra fortalecer a gente. A melhor zoeira de flamenguista, mas flamenguista de verdade, não os terceirizados que torcem pro Asa de Arapiraca, eu vou fixar no primeiro comentário aqui e se mandar acima de 10ão, tá bom? Pelo menos é um jeito, pelo menos valer a pena tá aqui passando esse momento de raiva, né? Bom, no jogo, o Dorival finalmente aborta a missão de jogar com 3 zagueiros, pelo menos no início. Depois ele volta pra essa maluquice, pra essa pardalzice que o elenco do Corinthians não suporta. Aí ele não joga com 3 zagueiros pra uma linha com 5 onde você coloca o Bidu como ponta e volta o Bidu como lateral, que era onde ele tava rendendo melhor. Não à toa hoje o Bidu fez uma partida interessante, onde ele tava rendendo melhor antes desta pardalzice de 3 zagueiros. E aí ele opta por jogar com o Gustavo Henrique e o João Pedro Tchoca. João Pedro Tchoca que às vezes é sucateado no banco de reservas e com certeza, e tá provado hoje, ele tá muito à frente, pelo menos, do Kaká e do Félix Torres. Muito à frente. Você pode questionar se ele é titular no lugar do André Ramalho, que pra mim até é, o Gustavo Henrique é o zagueiro titular, o zagueiro absoluto do Corinthians, e quem ficaria do lado dele. Mas o João Pedro Tchoca não pode ser escanteado da maneira como é. Esse é um fato. E aí o João Pedro Tchoca faz uma boa partida, bem sólido, jogando sério, bem conectado na partida. Todo mundo eu vi que tava muito concentrado, principalmente no primeiro tempo, e com exceção do Yuri Alberto, que tava sendo aquele Yuri Alberto que tropeça na bola, que não consegue dominar a bola, que dá risadinha, aí faz o gol e chora. Ai, meu Deus! Ai, eu fiz o gol! Aí vai lá, abraça a torcida chupando o pau do Yuri Alberto, passando as mãos na bolinha do Yuri Alberto, aí massageando a bolinha do Yuri Alberto, o pau do Yuri Alberto fica meio marebolém, assim, porque ele não sabe se ele gosta, se ele não gosta, assim, tal, de repente, pá! Beleza, assim que a torcida faz quando o Yuri Alberto faz o gol. E, enfim, tirando o Yuri Alberto que tava desconectado na partida, o resto tava todo mundo, pra mim, bem concentrado, bem posicionado. Contra o Flamengo, você não pode dar brecha de abrir o corredor central, por mais que o Flamengo estivesse jogando sem o Jorginho, estivesse jogando sem algumas peças que eram consideradas titulares, o Flamengo tem 2 times titulares, esse que é o ponto. E aí o meio campo, a parte central, o corredor central é muito forte o time dos caras, então você tem que anular isso. O Corinthians conseguiu fazer isso muito bem por 40 minutos no primeiro tempo. A gente vê que no finalzinho do segundo tempo o Flamengo melhora um pouco e tem algumas chances importantes, e o Corinthians tenta ali dentro das suas limitações. Era pra ter terminado no mínimo, beleza? E flamenguistas que estão aqui, concordem comigo com isso. No mínimo 2-0 pro Corinthians no primeiro tempo, no mínimo. E aí a gente vai 0-0, o Yuri Alberto acha um gol e já toma rapidinho, ou seja, o Yuri Alberto não serviu como porra nenhuma esse gol que ele fez, já toma um gol logo na sequência, os caras empatam com a Arrascaeta que não tava jogando muito bem, mas é um jogador muito diferenciado, e aí você dá uma brechinha, pouco espaço, o cara vai lá e, como o narrador lá do Premier falou, é uma tacada de sinuca que ele deu no cantinho do gol. O Hugo Souza não foi um cara que fez a diferença, não acho que ele falhou nos gols, que ele, né, que faltou, sabe, liderança dele, nada disso, mas não foi um cara decisivo na partida, e nesse momento a gente precisa também do goleiro fazendo milagre. É isso que eu esperaria que acontecesse. Não foi o caso do Hugo Souza nessa partida contra o Flamengo. E acaba o primeiro tempo 0-0, a gente perde uma enxurrada de chance. No segundo tempo, o Flamengo volta melhor, porque o fato do Yuri Alberto ter perdido o gol até pelo cu dele, até por essa bunda rosa que ele tem, ele deu a oportunidade pro Flamengo ir pro banco de reservas, ir lá pro vestiário e pensar o seguinte: rapaziada, o que a gente tá fazendo de errado? Que a gente pode melhorar um pouquinho aqui pra tentar achar alguma coisa. E aí foi assim que o Flamengo voltou muito mais incisivo, tomou um gol rapidinho, mas como já tinha tido aquela conversa no vestiário, voltou, né, sabe, invertendo os meio-campistas, abrindo mais o jogo, conseguindo fazer com que o Corinthians deixasse um espaço. E aí não foi incomum ver no segundo tempo uma cratera normal que o Corinthians normalmente tem ali no meio-campo. Bastou 2 mexidinhas aí do Felipe Luiz. E o Flamengo chega, o Corinthians vai mastigando o jogo até o final, mas o Flamengo melhor, teve a oportunidade de virar em alguns momentos, até que chega no final do jogo aí, consegue virar com o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, e 2-1 Flamengo, dando a lógica. Aí depois de tudo isso, a gente tem que falar assim: deu a lógica, era o Flamengo que era pra ter ganhado. Só que seria minimamente aceitável falar isso agora se a gente tivesse sido amassado pelos caras, tivesse sido 5-0 pro Flamengo. Eu estaria aqui de uma maneira muito mais suave falando o seguinte: rapaziada, tá aí, ó, a evidência tá clara das limitações de elenco, o que tá claro sim, mas dá a impressão que esse elenco é um elenco vagabundo, é um elenco de filha da puta, que corre na hora que quer, quando quer, porque o meu problema não é nem o jogo contra o Flamengo, o meu problema é o jogo contra o Sport, o meu problema é jogar desta forma contra o Flamengo e jogar de uma forma completamente diferente contra o Sport rebaixado virtualmente já há 20 rodadas do campeonato. Meu problema é jogar contra o Fluminense e ganhar na cagada num gol achado, no Fluminense não jogando nada. Meu problema é ter que ganhar na cagada com um gol do Thales Trágico, essa outra bosta
bosta, esse outro lixo que eu canso de falar aqui, lá no Ceará, com o gol dele assustado debaixo da trave, porque a gente não jogou nada contra o Ceará. O problema é tomar um pipoco do Bahia em casa, perder pro Juventude, perder pro Mirassol, perder pro Red Bull Bragantino. O problema é isso, o problema é conseguir empatar em casa com o Fortaleza. Então, se você for compilar todos os problemas do Corinthians, não tá no Flamengo especificamente porque perdeu. Porque assim, criou-se uma esperança, o empate também não ia mudar muita coisa pra gente na tabela, a vitória também não, ia mais prejudicar o Flamengo ali, né, que tá brigando na parte de cima do que qualquer outra coisa. E aí a gente fica naquela expectativa de sempre, e aí a gente tem que sempre lembrar o porquê o Corinthians tá assim. O Corinthians não tá assim porque o Dorival escalou errado. Dorival pra mim tá, enfim, o arroz com feijão que eu sempre falei aqui. A gente tá assim por quem colocou esses caras lá. Antes de você criticar de maneira pontual, pedir a cabeça do Dorival, porque isso vai começar a acontecer agora. Agora vai ser padrão, né? Vamos começar a pedir, aí de repente pinta um Carille, aí pinta um Mano Menezes, aí qualquer outra desgraça aí que a diretoria do Corinthians adora trazer, mas enfim, não muda porra nenhuma. O elenco montado, um elenco não planejado pela gestão, aí um combinado, né? Gestão do Willian, Augusto Melo e agora Osmar Stabile, que não faz sentido. É um elenco que onde você tem um lateral direito, que é o Mateuzinho. Aí você tem dois laterais esquerdos que não tem mais, na verdade, né? Você tem o Matheus Bidu, que às vezes é improvisado ali como um ponta, porque a gente não tem ponta. Tem o Angileri, que agora virou zagueiro. Aí, como lateral, ele não tava rendendo muito bem. Como zagueiro, tá aquele arroz com feijão, então pensando em renovar com ele. Aí você tem zagueiros que, né, o Kaká e Félix Torres, se juntar um dentro do cu do outro não serve. Aí um monte de jogador do departamento médico. A gente paga uma cacetada, vende até a alma pro inferno do Memphis Depay. E o cara não tá em campo num jogo importante desse, mas vai lá com o Ray-Banzinho. Ah, eu vi na apresentação do uniforme, ele tava ali com uma touquinha de oncinha, né? Ele tava com uma touquinha de oncinha, era Pantera Negra, na verdade, né? Ele tava com uma touquinha assim, com os negocinhos aqui, aí o óculos Ray-Ban, tava pensando em qual fitzinho ele vai fazer com a Miss Ariel. Olha só, agora eu vou falar da favela. Aí ele fala assim, puta, agora eu vou pro meu apartamento que eu pago milhões de reais. Eu pago não, né? O Corinthians que é trouxa, o Corinthians que é imbecil, paga milhões de reais, tira uma fotinha da favela bem de longe, pega no Google, deu um Google ali, pegou uma fotinha da favela, a favela é aqui, aí sim, né, cara? Aí eu vou falar o que tem que falar pra imprensa mesmo, porque eu sou brabo, mas no jogo não tá. E ainda tem gente que paga pau pro cara. E o Guinegão lá correndo, fazendo o fuá lá na frente. O Guinegão que não tinha bola perdida em nenhum momento é sacado pelo Dorival e deixa essa carniça desse Yuri Alberto. Claro que a gente esbarrou e bateu na trave nessas bagunças aí, né? Eu fiz aqui algumas anotações, eu nem gosto de ler as anotações pra vocês, mas eu queria só lembrar das substituições. Quando deu 24, 25 minutos do segundo tempo, saiu o Martínez, que tava sentindo lá a mão e tal. O Martínez fez uma partida pra mim até justa. E saiu o Guinegão. Qual a justificativa para tirar o Guinegão? Aí você pode falar assim, não, mas ali o Yuri Alberto ele tava confiante. Tinha acabado de fazer o gol. O Yuri Alberto tem um sorriso lindo. Meu Deus, o Yuri Alberto é o sorriso da Capricho. Beleza, mas por que colocar o Thales Magno então? O que tinha no banco de reservas do Corinthians que, olha só, eu vou colocar aqui, ó, tinha Thales Magno, poderia colocar o Felipe Longo no ataque, coloca o goleiro no ataque, você vai colocar esta bosta desse Thales Magno, mas aí o Kaique, como eu falei, o Kaique deve ter comido a bunda do Dorival em algum momento, aí o Dorival não viu, né, foi no escuro, aí não deu pra perceber e tal, alguma coisa deve ter acontecido aí, né, e aí foi essa substituição, a primeira substituição que eu não entendi nada, né, de entrar o Thales no lugar do Guinegão, não teria nem tirado o Guinegão e nem colocado esta bosta do Thales Magno, e entrou o Angileri no lugar do Martínez, aí o Dorival pensa, o que deu tudo errado nos últimos jogos, que o Corinthians passou a não jogar absolutamente nada. No primeiro tempo tava jogando numa linha com 4. O que eu posso fazer pra piorar? Vou voltar no esquema de 3 zagueiros. Aí recua o Angileri, aí fica com o Tchoca, Gustavo Henrique e o Angileri, aí joga os caras pra fazer uma segunda linha com 4, com 5 e o Yuri Alberto e o Thales Magno na frente. Passou um tempinho, aí foram outras 3 substituições, né, na sequência, né, ao mesmo tempo. Saiu o Tchoca, entra o Kaká, então continua com a mesma linha com 3. Sai o Maicon, entra o Rian, e aí não muda muita coisa. E sai o Bidon que tava fazendo uma boa partida. Você talvez vai discordar porque você está cego do jogo, do que aconteceu ali. O Bidon pra mim tava fazendo uma partida justa, tava brilhante. Ele não tava acima da média, ele não era o Zidane do Corinthians, mas ele tava fazendo uma partida justa. Entrou o Vitinho. Não, o Vitinho, 8 jogos, nenhuma participação direta em gol. Nenhuma participação direta. Você tá surpreso? Claro que você tá surpreso, porque a maioria de vocês, quando eu falei que a contratação do Vitinho seria um erro e tem um vídeo aqui no canal, vieram aqui me encher o saco. Ai, parando de seguir. Ai, não vou seguir.
conseguiu, Adalba. Ai, o Adalba só pede pix e fala mal do Vitinho, o que eu vou fazer? Então vocês, filho da puta, tá aí, 8 jogos o cara não participou de um gol. Daqui a pouquinho ele vai participar, ele vai fazer um gol. Aí vocês, filho da puta, vão botar aqui no canal e encher meu saco. Ai, fala do Vitinho agora, é uma bosta, não dá pra ir pro mercado. Aí o cara tava livre. Por que será que o cara tava livre? Será que é porque ele era muito requisitado? Se você tem um pedaço de bosta na rua, você não vai comer porque você tá com fome. É isso. Aí o Vitinho tava, no livre no mercado, o Osmar Stabile acha por bem correr ali pra contratar. Tem que correr porque tá com transfer ban, porque o Corinthians hoje deve 200 milhões de reais só em dívida que pode gerar transfer ban, e alguns transfer ban que estão rolando, né? É Félix Torres, é Rodrigo Garro, é o próprio Martínez, é todo mundo. Aí eu até esqueci dos nomes, mas tem uma porrada de nome. E aí vai lá e contrata essa bosta. Um modus operandi, né? Um modus operandi. E aí um modus operandi. E o Corinthians vai lá e contrata o Vitinho na gestão Osmar Stabile. Daí só não contratou coisa pior ou igual essa bosta aí porque tá com transfer ban. Nas próximas você pode ter certeza que vai ser daí pra pior. E aí o Augusto Melo com 19 contratações no ano passado, que todo mundo pagou pau, todo mundo bateu palma também, vocês estão por aí, né? E eu ficava aqui apanhando por criticar a maioria das contratações. Ele pagou só 2 e a maioria montou esse elenco maravilhoso, sem contar os oriundos aí da gestão do Duílio, e que é filho do André Sanches, que é filho de não sei quem, é tudo uma bosta eterna no Corinthians, tá? Então só queria comentar sobre essas substituições aí. Acho que, bom, Guinegão, chance aos 20. Ah, tá, o Guinegão teve uma chance de finalizar aos 20. E aí finalizou e tal, dentro da normalidade. O Yuri Alberto teve 28 chances, fez uma, e aí ele não saiu do jogo. Ou melhor, ele voltou pro segundo tempo, o que pra mim é desesperador, tá? Desesperador mesmo aí. E, bora, vamos pras notas aqui. Comenta aqui embaixo as suas notas, não esqueça de deixar o seu like mais uma vez, se inscrever no canal, ativar o sininho. Rapaziada aí de torcedor rival, eu quero hoje só valeus dos torcedores rivais. O corintiano já está cansado de sofrer, então manda valeu ou manda por Pix aqui, pix.papofiel aí, qualquer valor, tá? Ah, só posso mandar R$5, manda 5 aí que eu vou considerar a tua mensagem e na próxima live, ou próximo vídeo aqui no canal, eu vou ler todas as mensagens por Pix até que você estiver me xingando, beleza? Hugo Souza, nota 4, não foi decisivo na partida, mas também não falhou nos gols do Flamengo. Mateuzinho, nota 5. Como é bom, eu fiz uma comparação aqui de elencos, eu nem vou cornetar muito o Mateuzinho, mas a hora que a gente vai comparar, por exemplo, a lateral direita do Flamengo, a gente pega Mateuzinho e só, porque a gente não tem outro lateral direito, é o Jacaré, moleque da base que veio agora, é só o Mateuzinho, que era terceiro reserva no Flamengo. Aí o Flamengo foi lá, passou Monange no nosso rego, passou caldo Quinor na nossa bunda e vendeu ele pra gente. E beleza, tá aqui no Corinthians agora. Aí a gente vai comparar com os laterais direitos do Flamengo. Aí é o Varela e o Emerson Royal. Puta que pariu, não dá nem pra imaginar o quão distante tá uma coisa da outra. Mateuzinho pra mim fez uma partida ok aí, nota 5. João Pedro Choca aí, brota a galera, primeira dama, falando assim: ai, mas até quando o Mateuzinho joga bem, você critica. Cria o seu canal e não critica o Mateuzinho, então. Choca, nota 6 e Gustavo Henrique, nota 6. Eu achei que a dupla de zaga, olha, não falhou no meu ponto de vista, mas nos gols do Flamengo, foi mais mérito do Flamengo e tal, mas parece que os caras estavam mais lento e tal. O Gustavo Henrique tentou, jogo aéreo pro Gustavo Henrique ele conseguiu acertar, o João Pedro Choque também, tiveram alguns desarmes, mas a impressão que dá, eu não sei se é por conta da segunda linha que tava espaçada da linha de zaga, mas os gols do Flamengo ele me deu por isso que eu baixei um pouquinho a nota, senão dava até pra dar um pouquinho mais alta a nota aqui. Nota pro Choca, nota 6, e o Gustavo Henrique, nota 6. Matheus Bidu, acho que fez uma boa partida. Vou colocar o Matheus Bidu, me critiquem a partir de agora, como o melhor jogador da partida. Matheus Bidu foi muito bem ofensivamente, principalmente no primeiro tempo. Defensivamente foi muito bem também, nota 7,5. Não foi culpa dele os gols, ele tentou ajudar de alguma forma, mas quando você tem uma mula como o Yuri Alberto na frente, não há santo que ajude, né? Nota 7,5. Você vai perceber que as notas não estão tão baixas, porque eu tô levando muito em consideração que foi o primeiro tempo, e tô levando em consideração que era o Flamengo do outro lado. Raniel, nota 6, achei uma partida justa do Raniel, boas invertidas, bem colocado, marcando bem colocado. Maicon, nota 5. Pra mim, o arroz e feijão do Maicon, que eu desisti de falar aqui, o Maicon é aquele jogador que num time que tá funcionando, ele funciona, num time que não tá funcionando, ele é uma desgraça. É isso, nota 5 pro Maicon. Martínez, nota 5,5, achei que tava bem colocado e tal, né? Não ficou muito longe, assim, pra poder se destacar. Quando a gente perdeu o meio campo, a gente perdeu muito o Martínez, não sei se ele tava com dor ou não. Breno Bidon, nota 6, achei uma partida muito boa do Breno Bidon. Na parte defensiva, ele tava ajudando e tal, valeria até talvez um 6,5 aqui, brigar ali com o Matheus Bidu pra ser um dos melhores da
da partida. Guinegão, nota 6,5, pela vontade, pela garra, por estar muito presente na partida, por conseguir achar passe, por fazer pivô que o Yuri Alberto não consegue. Guinegão hoje é titular do Corinthians, combinamos? Eu sou um cara meritocrático aqui. Então, se o Guinegão tá sendo o nosso melhor atacante, ele é titular. O Yuri Alberto deve dar oportunidade pra outros caras ter oportunidade. Pode ser o Vitinho? Você que sabe, você gosta do Vitinho, deixa o Vitinho. Quer ter o Thales Magno? O Thales Magno pra mim já não dá mais. Romero? Não importa. Eu sou Guinegão e Kaique na frente. Mas a galera fala que eu passo pano pro Kaique, sou empresário do Kaique. E Yuri Alberto, nota 1, pior jogador da partida. Por quê? Esse 1 porque ele fez o gol. Esse 1 aqui tá sendo muito generoso. Teria que ser 0, apesar do gol e que ele enfia esse gol no rabo dele, né? Dos caras que entraram, Kaká, nota 3, Angileri, nota 3, Vitinho, nota 3,5, porque teve uma finalizaçãozinha meia boca, que quase que o Rossi aceita lá, né? Deu uma batida de roupa. Rian, nota 3, e o Thales Magno, nota 3,5. Por que eu dei esse Thales Magno nota 3,5? Porque ele conseguiu dominar 3 bolas e sair numa puxada de contra-ataque. Foi isso que o grande Thales Trágico fez. E o Dorival, nota 5, pela escalação foi ok, voltou pelo menos entendeu como erro o que ele vinha fazendo com 3 zagueiros, e agora ele volta, e depois por ter voltado e as mexidas bizarras que ele fez aí, foi isso. Eu não fiz mais nenhuma anotação que presta aqui, a gente já vai encerrar por aqui. Muito... Mas pode tirar aí, cadê o tropeço que ele deu lá? Tropeça na bola, a primeira dama já fica revoltada aí também, né, cara? Eu já não aguento mais, viu, cara? A gente fala, porra, é foda, cara, isso aí. E não é surpresa, de fato, o resultado, mas a gente vai conversar mais sobre isso e com mais detalhes conforme a semana for passando. É importante demais você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Não consigo deixar o like. Pô, você consegue sim, é só você apertar o dedinho aí que dá certo, tá? Não gostei do vídeo, então tudo bem, só você deixar o dislike, não dá nada também, tá? E fortaleça o canal financeiramente se você tiver condições aí, porque é o que faz a gente vir aqui e pelo menos valer a pena pra isso se pagar pra passar raiva, tá? Muito obrigado. Quanto tempo deu, primeira dama? Não passamos de 20 não, né? Deu 22 ainda. 22 minutos falando dessa bosta. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto.